Atos 4, 31 é o texto que eu quero ler para fazer um sermão diferente aqui essa noite, um sermão em forma de oração. Eu não poderia chegar aqui hoje apenas e destilar uma série de coisas sem tocar no assunto central da nossa vida aqui hoje, que é a oração. Faz 5 meses que a gente está nisso, orando por gente, vendo a mão de Deus agir do jeito que ela sabe fazer. É bom a gente estar aqui hoje nesse sentido. Eu quero louvar a Deus pela sua vida que está aqui, por você que está na internet, porque a gente está vivendo aquilo que de fato é a unidade. Orar por um objetivo em comum. Isso é fantástico para a igreja. Pastor Salmo é alguém extremamente importante para mim, para minha família, para minha casa. Embora a gente não seja da família, a gente se intrometeu e mora no mesmo prédio. Então, de certo modo, por osmose gospel, a gente participa da família. E embora muita gente não acredite, como teólogo eu oro, teólogo também ora. E a minha mãe faz parte de uma rede de oração muito grande. A minha mãe é da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Ela é pastoreada lá pelo pastor Hernandes Dias Lopes. E eles fizeram um grupo lá e têm orado pelo pastor Salmo, pela pastora Cássia também, pelas meninas que estão gestantes, pela Jordana, a família. É sempre bom a gente estar junto nesse princípio. Amém, irmãos? Então eu quero essa noite fazer algo diferente aqui. Eu vou dar um panorama geral do que de fato é oração, para a gente ter uma noção mais clara disso. E quero terminar com uma oração que eu fiz questão de escrever para hoje. Amém? Na história da igreja a gente vê tanta oração. Eu passei ontem à tarde lendo algumas das orações tão incríveis da história da igreja. E eu agradeci a Deus pelo fato de Deus ter inspirado homens e mulheres que na história da igreja escreveram as orações. Como é fantástico isso. Tiveram orações assim das mais incríveis, que mexeram com as fibras da alma de muita gente. As orações mais tremendas, tão profundas, que se tornaram e foram estudadas até teologicamente durante a história da igreja. Oração é algo extraordinário. Portanto, eu quero mostrar algumas coisas para os irmãos aqui hoje, num primeiro momento, e terminar orando do meu jeito. Amém, irmãos? Atos 4:31, dá uma olhada no que diz o texto bíblico. Atos dos Apóstolos, é Lucas escrevendo sobre uma visão tão interessante, inspirado pelo Espírito Santo. Ele escreve isso aqui, ó. E quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Amém. Oração sem palavra não é oração. A oração genuína abre a porta da palavra. A oração genuína nos leva para a palavra. Quem só ora sem Bíblia não ora. Reza uma reza pobre, pequena, sem vida. Quem ora com a palavra, ora com graça, com conteúdo, com vida, com poder. A verdadeira palavra gera em nós vida, e vida em abundância. Amém, irmãos? Eu sou apaixonado por essa frase aqui, e isso ficou na minha cabeça durante um bom tempo, desde as primeiras vezes que li esse texto de Atos, e muitas vezes dando aula sobre a epístola, sobre essa carta, esse livro de Atos dos Apóstolos. Eu acho tão extraordinário o modo como Lucas coloca isso daqui. Ele diz, essa frase, eu queria que essa frase aqui ficasse na nossa cabeça hoje, olha. E quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos, essa expressão é muito importante. Uma vez unidos no coração com Deus, se reúnem como irmãos. São 2 unidades, uma unidade para com Deus, uma unidade para com os irmãos. Por isso, reunião, reunidos, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Por incrível que pareça, muita gente olha e foca errado nesse texto. Foca só no tremor do lugar, e aí é um desvio perigoso da ação da oração. Escute o que eu vou dizer para você, não se trata apenas de um fenômeno físico, porque um fenômeno físico esgota-se em si mesmo. Aqui é mais simbólico e mais profundo, embora tenha sido literal. Sabe o que é tremendo desse texto? É o que aponta para mim, é o que eu queria que ficasse na nossa cabeça aqui essa noite. Sejam quais forem as estruturas, elas não suportam o poder de uma oração baseada em Deus. Ou seja, a oração faz tremer estruturas, sejam elas quais forem. A oração derruba, sejam elas quais forem as paredes, as muralhas levantadas, ainda que elas sejam levantadas no próprio coração do incrédulo, daquele que se arma contra a palavra. A verdadeira oração faz isso, ela quebra,
Ela primeiro joga no chão. A verdadeira oração desmonta o orgulho, a empáfia, a arrogância. A verdadeira oração trabalha nesse princípio. Um dos maiores pregadores da história da igreja, chamado João Crisóstomo, pregando sobre esse texto aqui, ele disse uma coisa que, quando eu li, eu glorifiquei a Deus. Olha que coisa tremenda que ele disse: o lugar foi abalado pela oração, mas os discípulos nunca mais foram abalados por nada. É verdade. O lugar abalou, mas os discípulos saíram inabaláveis de lá. Estruturas podem cair, mas a gente permanece. As coisas passam, mas a gente permanece. E permanece por quê? Porque está fincado numa palavra capaz de gerar no nosso coração uma relação com Deus a qual a gente ora. É extremamente profundo isso. Não é apenas fazer um teatro, um espetáculo religioso para engrandecer os olhos, ou pelo menos para dar para a gente a sensação de estar fazendo alguma coisa. Isso é só um jeito de se auto-enganar. A genuína oração desses discípulos aqui, que estavam sendo perseguidos no contexto aqui, é clara e extraordinariamente límpida para nós, de que estruturas nenhuma pode suportar a ação de uma igreja que ora nesse nível aqui. E sabe por quê? Porque quando essas paredes caem, essa igreja se levanta e sai para propagar a palavra, para abrir caminhos, para mostrar ao mundo o poder de uma igreja que ora. A minha oração hoje é nessa direção aqui, ó. Que as estruturas da morte e do caos não suportem a nossa oração e sejam destruídas. Amém? Que as estruturas do caos não suportem as nossas orações aqui hoje. Não apenas hoje, mas em todo o tempo. Eu estava ali sentado ali pensando agora, nesse exato momento, nós estamos aqui dentro, orando pelo nosso pastor e tudo mais. Só que nesse exato momento deve ter alguma irmã, algum irmão que nem conseguiu chegar até aqui, mas que estava lá pela internet, no mesmo espírito daqui, sozinho orando. E às vezes ele pensa: como eu estou aqui sozinho, a minha oração talvez não faça diferença. Faz! Porque ela desmonta toda e qualquer barreira de tempo e de espaço. Nesse momento nós estamos todos unidos no mesmo propósito: amar a Deus pelo nosso pastor, louvar a Deus pela vida de cada um que está aqui e adorar a Deus, porque essas estruturas não suportam o poder de uma oração. É extraordinário a gente pensar nisso, que nós nos tornemos inabaláveis na nossa unidade orante, na nossa comunhão da prece. A palavra prece vem do latim precários, de onde vem precário, pobre, ou seja, só ora quem precisa, quem é pobre, quem tem coragem de dizer: Senhor, eu não tenho, não dá para mim. Sabe o que a gente está fazendo aqui? Se levantar e dizer: Senhor, olha, a gente pode até fazer alguma coisa, mas nisso aí a gente é pobre, a gente não sabe nada, não tem como fazer. Então o que a gente faz? Pede para o Senhor, porque o Senhor é dono de toda honra, de toda glória, de toda riqueza, de toda exaltação. A gente é pobre, o Senhor é tudo. Aí a gente chega até o Senhor e clama. E é clamando a Ele que a gente se levanta. Que oremos aqui hoje, não como se fosse o nosso último recurso, mas sempre com a certeza feliz de que a oração é a nossa primeira escolha. É uma coisa diária. Às vezes eu acho estranho quando eu vejo algumas pessoas que fazem todo um malabarismo e aí dizem: vou me preparar para orar. Isso já é oração, todo o processo já é oração. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em primeira carta aos Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. A ideia é o senso da respiração, não tem como parar de respirar. Parou, morre. Se para de orar, você deixa de existir espiritualmente falando. Como é importante a gente lembrar disso aqui, ó. Eu tenho orado, irmãos, eu fiz uma lista de coisas para dizer aqui, ó. Eu tenho orado para que Deus purifique a nossa oração, antes de qualquer coisa. Se tem uma coisa que a gente tem que fazer, é purificar o nosso modo de orar. Primeira coisa, olha que interessante, eu oro porque a oração é relacionamento, não negociação. Oração é relacionamento, não é negociação. Muita gente não ora porque não tem qualquer relacionamento com Deus. Então vai falar o que com o estranho? Não conversa com ele, não tem uma aproximação, não tem uma intimidade. É só de longe, só ora quando precisa. São as orações à la Sansão. Só ora quando sente que está prestes a morrer. A oração genuína não é negociação, é relacionamento. É chegar aqui hoje e poder dizer a Deus: Senhor, antes de qualquer coisa, obrigado por poder entrar na Tua presença, por ter livre acesso à Tua graça. Obrigado porque o véu foi rasgado de alto a baixo e eu agora não tenho uma série de sequências até chegar ao Senhor. Obrigado porque eu posso chegar até a Ti hoje e abrir o coração e rasgar a alma. Obrigado porque eu às vezes não preciso nem falar, basta estar aqui porque o Senhor consegue decifrar os códigos da minha alma. Oração é relacionamento, não negociação. Olha que coisa tremenda, eu oro porque oração é amor em ação, portanto quem não ora não ama, é simples assim. Aliás, é importante a gente lembrar disso daqui, como ela é relacionamento e uma coisa linka na outra, isso enche o coração de amor. Eu só posso orar de fato se eu amo. Ela detecta o meu amor. Um escritor antigo disse que a melhor forma de você declarar para alguém que a ama é orando por ela.
Amor em ação, em ato, tira isso daqui. Olha que tremendo, a oração nesse nível, ela sai do âmbito das ideias e entra no chão da prática, no chão da vida. Ela atinge gente, conversa com pessoas, fala nomes. Uma das coisas que eu gosto na liturgia da nossa igreja é que sempre a gente teve aqui, isso não é uma coisa nova, nós não estamos fazendo isso só porque estamos em época de pandemia. A gente sempre teve na liturgia dos nossos cultos um tempo de oração dos enfermos, não é verdade? Sempre tivemos isso. E é sinceramente uma das partes no culto da nossa igreja, no modo litúrgico nosso, que eu mais gosto, que eu mais participo. Porque é um momento onde a gente meio que lembra das pessoas que existem de verdade. A gente lê nomes, a gente fala do nome da doença do indivíduo. A gente ora para a pessoa com nome, com data, com problema, com mal, do jeito que é. A gente lembra que existe dor. A gente não cria um mundinho perfeito onde só entra bonitos e extraordinários. A gente chega no púlpito e lê nomes de doença, os limites, a morte, o caos. Isso faz a gente lembrar que a gente precisa, é prece, precário, pobre. Uma igreja onde não haja mais espaço para orar uns pelos outros não pode mais ser chamada de igreja. Porque aí a estrutura se levantou a tal ponto que fechou e ninguém mais entra. Lembrem-se que quando esses irmãos oraram, o chão, a estrutura tremeu. Significa que aqui não é uma caixa fechada onde ninguém mais entra. Quando a gente ora, as estruturas tremem, a coisa abre e qualquer um pode ter acesso, chegar aqui e ser tocado por essa oração. Olha que tremendo, eu oro porque eu entendo que orar não é fazer Deus trabalhar para mim, é confiar nas decisões que Ele quiser tomar. Esse é o mais difícil da oração. Porque a gente tem a mania de tentar dar um jeito de trazer Deus para cá, de adestrar o sagrado, de fazer com que Deus funcione dentro das lógicas de aperte um enter que Ele vai. Não funciona, não é oração, não é o que eu faço para que Deus resolva trabalhar para mim. É acreditar que as decisões que Ele tomar serão as melhores para mim. Mais do que isso, toda decisão que Ele toma é tomada com base no seu amor, porque oração é relacionamento, não negociação. Então quando eu entendo isso, eu entrego a Ele. Por mais que seja difícil para mim. Às vezes eu fico lembrando daquela cena de Jacó lutando com o anjo lá no Val de Jaboque. O anjo toca na juntura da coxa, ele sai dali mancando para o resto da vida mancando, mas sai vivo. Olha que coisa interessante, Deus está conosco até quando parece estar contra nós. O difícil é acreditar nisso. Porque a gente é educado durante muito tempo, foi educado durante muito tempo para acreditar nas chavezinhas místicas e esotéricas de igreja. Toca que Deus vai, faça assim que funciona, 5 passos. Eu lembro de uma vez que eu estava numa livraria e estava lá o tema do livro, faça a oração que Deus escuta. Eu fiquei pensando, qual é a que Ele não escuta? É estranho, a gente cria uma série de mandingas, de mágicas gospel, funciona uma lógicazinha de 1 mais 1 eternamente. Não é assim com Deus, ainda bem, graças a Deus que Ele é livre, o vento sopra onde quer, você ouve a sua voz. Ele é livre, graças a Deus pela liberdade. Eu oro porque eu entendo que oração é ato de humildade. Quem ora admite que não pode, admite o limite, admite a impotência. Isso é oração, ato de humildade. Aliás, eu estava lendo um livro esses dias onde o escritor colocou assim, toda e qualquer pessoa que se levanta para orar, ela simplesmente entrega no altar da oração todo o orgulho que já teve. Ele diz, é por isso que os homens dessa atualidade não gostam de orar, porque eles batem no peito e se acham deuses. Só que uma vez que eles tenham que orar, sabem que não são mais Deus, porque tiveram que pedir. Então a oração humilha a potência de Deus que eles acham que tem. A oração joga no chão, bota ele no chão, porque se ele pediu, logo não pode fazer aquilo pelo qual pediu. Estar aqui hoje orando é um ato de humildade, é chegar aqui e dizer, Senhor, olha, eu tenho algumas coisinhas que eu sei fazer, mas isso aí eu não consigo, então eu tenho que chegar aqui hoje e dizer, Senhor, se o Senhor puder, olha para cá e faz por mim aqui, porque nisso aí eu não sei nada. A oração é uma humilhação do ego. Eu oro sabendo que a oração não é feitiço, dogma ou uma série de regras. Ela é um ato de intimidade, uma conversa de amor. Uma coisa que tem me assustado ultimamente, observando nas maiorias das igrejas, e eu sempre estou envolvido com tudo isso, é o ver quanto nossa oração tem mais de feitiço do que de relacionamento. É muito perigoso isso. Uma igreja que faz toda uma série de mandingas, acredita numa série de coisas, daqui uns dias vão entrar com galho de arruda atrás da orelha. A verdadeira igreja tem que entender de uma vez por todas que a oração não é um jeitinho que eu crio, não é colorir um desenho para dar a sensação de arte. A genuína oração já tem suas palavras no próprio texto. O texto me enche de graça, a tal ponto que eu coloco essa oração na presença daquele Deus que se revela nessa palavra. Enche essa palavra de conteúdo para que eu, na palavra, ore aquilo que é a vontade dele para mim.
É que isso dá tanto trabalho que a gente resolve criar a nossa cartilha com 5 pontos, né? É mais fácil, a matemática gospel funciona assim. A gente cria os nossos movimentos, a gente faz todo um movimentozinho, é para ver se Deus entra na nossa caixa, se Deus cabe no nosso pacote, se Deus funciona no nosso alagranel, se dá para Deus funcionar, se a gente liga o Wi-Fi divino e a coisa vai. E com Deus não funciona assim, é bem diferente, ainda bem. Quando você vai olhar na Bíblia, as pessoas com quem Deus anda, alguns têm que dar um grito: Senhor, até quando? Aparece. Ele não respeita as nossas agendas. Até porque eu preciso lembrar que a nossa relação com Ele aqui é sempre assim, ó. Ele Senhor, nós servos. Ele manda, nós obedecemos. Ele pode, nós não podemos. Ele é, nós não somos. Só Ele é Senhor, nós eternamente servos. E essa é a nossa alegria, essa é a nossa salvação. Eu oro tendo consciência plena de que a oração não é uma aposta irresponsável do tipo: ó Deus, já orei, agora o Senhor faz a sua. Não. Oração é uma entrega baseada no caráter de Deus. Acredito que muita gente ora estranhamente, equivocadamente, por não conhecer Deus. Então, como diz um escritor antigo, diga-me como oras e direis o Deus em quem crês. Há muita gente que tem Deus como uma super doméstica que trabalha para Ele, o tempo todo fazendo tudo que Ele pensa, funciona naquele jeito. Você já viu que tem gente que até na hora de orar dá ordem para Deus? Senhor, faz assim agora. Imagina, um pouquinho de pó dando ordem para aquele que fez as estrelas. Como é que funciona essa relação aí? Imagina. Nós precisamos voltar de uma vez por todas a lembrar que oração é ato de humildade. Esse ato de humildade, a gente se rasga aqui para dizer: Senhor, eu sei que eu não posso, eu sei que eu tenho um limite, eu sei que é muito pouco para mim, e por isso que eu estou aqui hoje em quebrantamento, com o coração quebrantado no teu altar, entregue, sabendo que eu não posso. O Senhor é que pode, e é nas tuas mãos que repousa todo o poder e toda a glória. Eu oro sabendo que a oração não é garantia do serviço contratado. Deixa eu lembrar os irmãos que Deus também diz não. E como é difícil quando Ele fala não. Como é complicado quando Deus diz não. Porque nós somos uma espécie de geração da birra infantilizada. A gente quer que Ele faça sempre do jeito que Ele quer, o tempo todo. E é difícil ouvir Deus dizer não. Mas Ele também diz não. E se a gente não entende que essa relação é nós obedecendo o que vier dEle, a gente vai sempre fazer alguma guerra quando Ele disser não. Só que os nãos de Deus são profundamente libertadores. Deus não diz não por uma vontade louca de negar alguma coisa. Deus diz não como o pai diz não para um filho, sabendo que aquilo vai ser problema lá na frente. Deus tem um olhar da história que eu não possuo. Portanto, eu tenho que confiar no que Ele está vendo lá na frente, e sabendo que se Ele me disser não aqui, protege o meu caminho para que eu consiga chegar onde Ele quer que eu esteja. Esse é um tipo de fé dolorosa, difícil. Algumas pessoas costumam perguntar assim: pastor, afinal, por que devo orar? A resposta é muito simples e direta: porque Jesus orava e o tempo todo. E se nós somos cristãos, nós logicamente seguimos a Cristo. E uma vez que seguimos a Cristo e o nosso Cristo passa a Bíblia inteira orando, é óbvio que a gente tem que fazer isso. Tanto que os discípulos chegam para Jesus um dia e dizem assim: mestre, ensina a gente a orar. E eu preciso lembrar os irmãos que eles eram judeus. E judeu ora por tudo. Judeu tem livro de oração. Aliás, agora a coisa está mais moderna, eles têm um aplicativo. Você pode baixar com todas as orações para tudo. É impressionante. Eu tinha no meu celular. Você vai lavar as mãos, tem uma oração para isso. Judeu ora para tudo. Quando um judeu chega para Jesus e diz assim: Senhor, ensina a gente a orar, não está pedindo apenas uma coisa qualquer, uma oração a mais no catálogo extenso de orações. Não é um item a mais numa agenda lotada, não é uma coisa nos pacotes de supermercado. Eles olharam e viram que o jeito de Jesus orar era tão diferente e tão encantador que eles queriam aquele jeito de orar. Ensina a gente a orar do teu jeito. Eles estão dizendo assim: como é bom saber que no meio de tanta oração técnica e mecânica tem um jeito diferente de chegar a Deus. Aí sabe o que Jesus faz, irmãos? Olha que lindo. Jesus começa dizendo assim: ó, quando vocês forem orar, vocês digam isso aqui, ó, Pai Nosso. Só que o Pai era dele. A oração de Jesus é uma humildade tão grande que revela logo um desejo. O que Jesus queria é que a gente pudesse chamar de nosso o Pai que era dele. É libertação. Chamem meu Pai de vocês, Pai Nosso que estás no céu. Essa é a verdadeira oração. Eu saio de cena e abro a trajetória para todo mundo participar do melhor que existe, dessa graça que está sobre nós aqui hoje. Ele é Pai e é nosso. Isso é libertador, irmãos. Isso é extraordinário. Chamar de nós o Pai que é de Jesus. É ato de adoção, é extraordinário. Olha que lindo que é isso. Infelizmente, a mentalidade capitalista impregnou a prática da oração com viés do desempenho. Tudo hoje é assim. Só que orar não é uma corrida pela produtividade, é um exercício espiritual, é um refrigério para a alma.
Orar é essa capacidade que a gente tem de enxergar essas coisas que estão no detalhe que Jesus faz. Jesus começa assim, ó, quando vocês forem orar, vocês orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, faz a gente olhar para o céu. Esse ponto de vista dele é extraordinário. Vocês estão aí, eu sei, é pequeno, é baixo, é pobre, é pouco, mas olhem para cima. Quando vocês olharem, olhem para cima. Vocês têm uma paternidade do alto, ela vem de cima. O Pai é nosso e está no alto, está nos céus. Ou seja, ampliem a visão, o horizonte. Quando vocês oram, vocês saem do natural e fazem um link com o sobrenatural, mas não apenas para manipulação de poderes. Vocês não entram numa sala de máquinas da glória, vocês vão para a mesa do Pai. É relacionamento. Vocês saem da terra e vão para a cozinha, vão para perto do Pai. Relacionamento profundo, liberdade perto de Deus. Olha que lindo: Pai nosso que estás no céu. Aí ele vem: santificado seja o teu nome. Nome na cultura judaica é identidade, é caráter. Ninguém é mais santo do que ele. O que ele está dizendo é extraordinário. Vocês são pecadores, pobres, cuja tendência é sujar, é de algum modo contaminar isso, mas com ele não. A santidade dele está enraizada em seu caráter, de modo que o de vocês, ainda que tortuoso, não consegue manchar o dele. O que significa para vocês? Segurança. Podem clamar, porque o dele é imanchável, se é que existe a palavra. Venha a nós o vosso reino. Aí entra de novo a coragem para dizer: eu jamais posso dizer venha a nós o vosso reino se eu tiver secretamente um reinozinho formado aqui. Só pode orar venha a nós o vosso reino quem tem coragem de deixar que o seu se vá. Não há choque de reinos. Se o reino dele vem, o meu sai. Só há um rei nesse reino, só há um Senhor nesse reino, e é ele. Portanto, orar venha a nós o teu reino é sair de cena para que tudo que é concepção de reino minha seja jogada por terra. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Como é difícil dizer isso para Deus. A maior guerra dos irmãos, saber onde é que é a vontade de Deus. É tão complicado isso na cabeça dos crentes, que os crentes fazem uma geografia da vontade, o centro da vontade, o ponto estreito da vontade, o leste da vontade. Quando a gente faz essa geografia toda é porque a gente já está bem longe da vontade. Quem geralmente sabe a vontade de Deus é quem lê a palavra, e ama a palavra, e come a palavra. Quando você faz isso, você não sai da vontade dele, porque a vontade dele para você é se revelar pela palavra. Quer saber o meio da vontade de Deus? Abra a palavra. Fique na palavra. Essa é a verdade. Aliás, eu tenho 3 palavras proféticas para a sua vida hoje. Leia a sua Bíblia. Amém? Olha que tremendo. É importante a gente descobrir isso aqui. Isso é verdade da fé, verdade da alma. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ele volta no link, terra e céu juntos. Aí tem uma cena que é belíssima, quando ele diz o pão nosso. A única frase nessa fraseologia da oração de Jesus que nos leva diretamente, porque ele abriu a oração, ele abriu com Pai Nosso, e agora vem com Pão Nosso, o que é belíssimo. Ele dizendo que a oração do Pai Nosso nos liberta de uma concepção social que só fecha na gente, que não enxerga o outro, o oprimido, o pequeno. Ele está dizendo que se o Pai é nosso, o pão não pode ser só meu. Se eu orar Pai Nosso, ninguém morre de fome perto de mim. Eu só posso orar o Pai Nosso se o que eu tiver lá em casa servir para você. Ninguém morre de fome na igreja quando a gente ora Pai Nosso. Se o Pai é nosso, o pão tem que ser nosso. E não é um pão para montar uma padaria. É o pão de hoje. É o de agora. Por isso que a gente está aqui hoje, orando hoje. E amanhã tem que orar de novo. E esse é o problema para muita gente. Como a gente queria ter um depósitozinho de oração, né? Para manter lá um monte de oração estocada, para de vez em quando a gente buscar uma. Não funciona assim. Assim como na leitura do texto, maná guardado apodrecia. Muita gente está com o coração podre, cheio de Bíblia na ponta da língua. É gente que quase decora, mas não consegue viver com aquilo que diz conhecer. Perdoa as nossas dívidas. Como nós perdoamos os nossos devedores. Se tem uma coisa que eu aprendi com a vida, é que é muito fácil falar de perdão. Difícil é fazer. A gente quando vai pregar, cantar, escrever sobre o perdão, você tem uma miríade de coisas. Dá para fazer livros extraordinariamente lindos do perdão. Eu poderia pregar uma mensagem aqui sobre o perdão, capaz de fazer a gente quase desidratar de chorar aqui. Complicado é perdoar alguém de carne e osso que acabou de me decepcionar. Aí dói. Perdão é coisa da intimidade. Aí Jesus vai dizer assim, ó, perdoai aos outros, assim como nós já fomos perdoados. Olha o que ele está dizendo. Não olhe para alguém de cima dizendo, eu tenho que perdoar porque eu sou santo e você que é o problema porque me machucou. Não, é porque antes eu já perdoei alguém. Eu já fui perdoado por alguém. Eu já fui a pessoa que fere. O que Jesus está dizendo é que na igreja, o perdão não é nem o primeiro passo. O primeiro passo é a desilusão.
É eu saber que alguém vai me ferir e me machucar. Porque se ninguém me ferir, é porque eu já feri todo mundo. Por isso é tão importante lembrar disso aqui. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Aí ele diz uma coisa que é terrível: não nos deixes cair em tentação. Esse mal sempre está perto, livra-nos do mal, ele está perto. O apóstolo Paulo foi mais incisivo e jogou esse mal lá dentro. Em Romanos capítulo 7, ele fala: eu sou miserável, eu tento fazer o bem e não consigo, e o mal que eu não quero, eu vou lá e faço. E o pior, acho uma lei dentro de mim que opera contra os princípios da graça. Jesus falou: livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação. Paulo jogou o mal já dentro de si. E só a gente sabe como é isso. Eu me lembro de uma vez que eu fui ministrar num congresso, e daquelas igrejas que a gente tem 400 pessoas no púlpito e 13 na igreja, já viu? Aí eu lembro que eu estava em cima do púlpito assim, e de repente veio o pastor, deu a oportunidade para uma jovem cantar, e a gente sabe a leitura labial, que agora a máscara não deixa mais fazer, mas a leitura labial foi perfeita. A menina sentadinha assim, com a perninha cruzada no primeiro banco, disse, quando o pastor disse: vamos ouvir a irmã fulana vir cantar. Aí a irmãzinha levantou para vir, aí ela lá embaixo assim, nem para ela quebrar o salto. É o mal. E esse mal vem com a gente. Como ela queria que a outra quebrasse o salto, tropeçasse, caísse. E como a gente se alimenta do tropeço do outro. E sabe o que é legal? É que a gente chega depois, no final do culto, dá as mãos, levanta a mão, até chora. E a gente ora: Senhor, abençoa os nossos irmãos. Enfim, a hipocrisia. Faz parte da gente. Se a gente fosse arrancar as máscaras, não essa, a outra, ficaria bem difícil para a gente orar. Acho que é por isso que Jesus mandou a gente dar outra face. Ele sabe que a gente tem duas caras. Aí a gente vem aqui hoje para aprender uma das lições mais bonitas da fé. É exatamente por isso que a gente precisa orar. Olha que tremendo que é isso. Porque a gente não está aqui num congresso de pessoas perfeitas. Graças a Deus que não é isso. A gente está aqui na unidade de imperfeitos. E a unidade dos imperfeitos é que sobe perfeita até Deus. Por isso que a resposta dele vem perfeita. Porque ele tira de nós, ainda que no pior de nós, o melhor da sua graça. A ele toda a honra, toda a glória e toda a exaltação. Essa é a igreja que se prostra para orar. Eu tomei a liberdade de escrever uma oração. A minha oração. Eu queria fazer um sermão em forma de oração. Eu fiz questão de escrever isso e é difícil porque dói. Certas coisas são como cirurgias da alma, machucam, uma barbaridade. No seminário bíblico que eu estudei, em Pindamonhangaba, tive um professor de homilética, era extraordinário, me influenciou muito. Ele tinha os sermões mais mirabolantes que você imaginar, ele pregava. Ele gostava de fazer isso para a gente aprender as diversas formas de homilética. Ele tinha um sermão chamado sermão biográfico, ou seja, você prega na primeira pessoa, como se você fosse o personagem. Uma vez ele pregou um sermão como se ele fosse Nietzsche. Imagina, pregar só no seminário para fazer isso. Levantou lá no meio da igreja: Deus está morto, igual Nietzsche. A gente tomou um susto imenso, imagina. E um dia ele falou assim: o dia que você tiver com dúvida se prega ou não prega o sermão, pregue aquele em que você chorar. E esse eu chorei muito quando orei. Essa oração precisa ficar gravada no nosso coração. Me permitam orar aqui. Ó Senhor, como igreja, levantamos a nossa voz em clamor e o nosso coração em quebrantamento. Unidos, juntamos as forças e elevamos a Ti o nosso desespero. Vivemos um tempo de tanta dor, tanta angústia, tanta lágrima. É o nosso tempo de lamentações. Sabemos que nunca nos desamparaste, contudo, somos frágeis, vulneráveis, perecíveis. Não temos poder algum, senão o da humildade. Oramos a Ti porque és o nosso socorro, a nossa fortaleza, o nosso restaurador. Precisamos tanto do Consolador como nunca antes. Fazemos aqui hoje eco das Escrituras e gritamos: volta-te para nós, Senhor. Até quando? Ó Eterno, nós pecamos. Sim, pecamos. Quantas vezes fechamos os ouvidos aos gemidos do mundo, preocupados somente com as nossas necessidades?
Quantas vezes ignoramos o grito do oprimido, fechados em nossas catedrais tão lindas e confortáveis, mas tão distantes do outro que implora. Quantas vezes nos esquecemos do quarteto da vulnerabilidade, o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Livra-nos das armadilhas do orgulho clerical, da pompa e circunstância, da pose de madame, das birras de imperador, do teatro das aparências. Não passamos de pó. Quantas vezes, como igreja, nos aliamos à política da morte, do ódio, do preconceito, da divisão de classes, do racismo, da opressão? Como poderíamos ser teus arautos quando os nossos corações estavam tão divorciados do teu? Quantas vezes enchemos os templos, mas esvaziamos os afetos? Fizemos congressos e festas só para nós, sem sequer percebermos os que passavam do outro lado da rua. Ó Pai misericordioso, perdoe-nos. Perdão, Senhor. Choramos o nosso fracasso na compreensão do reino, choramos as lágrimas do arrependimento, choramos pelo pecado do desperdício, do tempo e da misericórdia. Pedimos, Senhor, humildemente, que nos ajude a voltar. Queremos voltar a ser igreja, a tua igreja, não a nossa. Queremos voltar a amar, não de palavras, mas em ato e aparato. Queremos ser de novo o lugar da comunhão, o espaço do carinho, a clínica da alma, o ambiente de todas as esperanças, a divina olaria, o teu aprisco. Ó Supremo Pastor, pedimos pelos irmãos enlutados, aqueles que perderam tanto, perderam o que não pode ser substituído. Seus corações machucados clamam por cura. Pedimos pelos irmãos do silêncio, aqueles que já nem oram mais. Eles também são teus filhos. Pedimos, Senhor, pelos que estão na fronteira das perdas, lutando contra o mal, contra o vírus, contra o limite. Que as tuas mãos bondosas e poderosas possam entrar em ação. Não cremos na mágica, mas cremos em milagres. Torna-nos milagres àqueles que não creem mais. Torna-nos mensagem àqueles que desistiram de ouvir. Torna-nos como fogo àqueles que estão congelados no medo e na depressão. Torna-nos como brisa suave àqueles que estão no forno das tribulações. Torna-nos como teu abraço naqueles que nem forças mais possuem. Ó Senhor, esperamos a tua salvação, o teu bendito agir. Sabemos que não é pelos nossos méritos, não tem a ver com as nossas crendices, os nossos esoterismos, as nossas mandingas. É a tua graça, a multiforme graça, a maravilhosa graça. É por causa do teu amor. Ó Senhor de toda beleza, nosso clamor é por um avivamento que traga de volta as lágrimas sinceras, não um movimento, mas um novo modo de ser e de viver. Clamamos por um tempo de renovo. Sabemos que um novo dia nascerá, o sol brilhará novamente. Eu creio, não há choro que dure a vida toda. Sabemos e cremos que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia nos alegraremos no Senhor. Sabemos e cremos que todas as coisas cooperam com aqueles que amam a Deus para a promoção do bem. Sabemos e cremos que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabemos e cremos que naquele dia não haverá mais morte, nem dor, nem pranto, nem choro. Sabemos e cremos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Em santa ousadia pedimos, fica conosco, Senhor. A noite já se adianta, a dor se agiganta, o mundo jaz no maligno, mas nós confiaremos em Ti. Aquece o nosso coração, restaura o nosso cântico, endireita as nossas veredas e lembra-te de cada uma das Tuas promessas. Pai nosso, Rei nosso,
Senhor de todos, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Deus abençoe.